Uma noite de festa. Uma noite de festa que termina em tristeza, termina em lágrimas, termina em dor. Noite de sábado para domingo. Um show acontecia na Grande EFAP e acontecia também na cidade, o acampamento Farroupilha, onde havia muita diversão. Na EFAP e também no acampamento Farroupilha. O show termina na EFAP e a programação segue no acampamento Farroupilha. Ricardo, 28 anos, com um C4 Palas, sai da festa da EFAP e pensa em ir para sua casa. Ao passar aqui pela Avenida Getúlio Vargas, a principal avenida de Chapecó, a principal avenida da cidade, encontra Ederson num veículo Corolla. Ali, na rotatória, houve o encontro dos dois veículos, onde acontece um pequeno incidente. Acabam os dois veículos se chocando, pegando o retrovisor com o retrovisor. E aí começa telespectador e telespectadora. Aí começa a história do 40º homicídio em Chapecó. O Ederson faz a rotatória, sobe a avenida aqui, sentido sul-norte, e mais ou menos aqui ele atravessou o veículo na frente do C4 Palas do Ricardo, desce de dentro do Corolla e com uma faca, ele estava de chapéu, estava piochado de gaúcho e na guaiaca tinha a faca, e ele então puxa e com um golpe da Nossa Senhora da Ponta Aguda, ele acaba acertando Ricardo aqui no peito, em cima, faz um corte, a faca penetra, atinge pulmão e parte do coração. Ricardo ainda permanece por alguns instantes. Ricardo permanece por alguns instantes de pé, mas ele começa a querer cair e é socorrido. Ele é socorrido pelos familiares que estavam aqui na noite de sábado para domingo e levam para o hospital regional, enquanto que Ederson, ele tenta arrancar então a placa do seu Corolla para não deixar vestígios, para não deixar sinais do crime que ele havia cometido. Mas populares conseguiram marcar o número da placa deste Corolla e mais um outro veículo que estava junto com Ederson, que evadiram-se daqui da Avenida Getúlio Vargas e foram para suas casas na Grande EFAP. A polícia militar, polícia é acionada, a polícia é chamada. Uma guarnição se desloca então para o hospital regional, para o HRO, e lá constatam, porque o IGP já havia sido acionado, constataram que Ricardo, de 28 anos de idade, acabava de entrar em óbito. Uma outra guarnição é acionada do comando do Oeste, da base do Oeste, da Grande EFAP, e com o endereço do veículo conseguem localizar a casa do autor, do suspeito, do Ederson. E neste momento a polícia chega, conversa com os suspeitos e eles acabam entregando a faca e confessando a delitiva na noite de sábado para o domingo. O policial Rifan, soldado Rifan P5, Comunicação, Polícia Militar, conta como aconteceu a prisão dos 3 envolvidos no crime que cometeram na noite de sábado. Soldado Rifan.
Bom, Bevati, então na madrugada nós recebemos a informação aí que em princípio estaria ocorrendo uma briga, né, no trânsito, e depois o cidadão aí, todo mundo sabe que veio. Como aconteceu? Que nós levantamos a informação é que o Corolla, ele estava vindo então lá do acampamento Farroupilha, e o outro veículo, né, o C4 Palace, estava vindo então do show da EFAP. Em dado momento ali na rotatória da Pitol, os dois acabaram se encontrando, teve um choque, em princípio retrovisor com retrovisor, causou um pequeno dano, e aí começou a discussão. Mais à frente, o veículo Corolla teria parado e intimado para briga, alguma coisa assim, o veículo C4 Palace, e ainda teria chamado alguns amigos que estariam num terceiro veículo. Então, tudo aconteceu ali, a briga, eles saíram, começaram a discutir, começaram a se empurrar, que dá para a gente acompanhar pela imagem das câmeras, até que o cidadão acabou atingindo, o outro então na altura acabou atingindo esse cidadão com a faca. Eles acabaram ali sendo socorridos até por populares, o cidadão que atingiu acabou fugindo. Tentou arrancar a placa do Corolla ainda? Isso, tentou arrancar a placa do Corolla. Aí nós conseguimos a informação através das vítimas, amigos da vítima, tinha pego esse número da placa, nós acabamos consultando e por felicidade o veículo estava registrado no endereço. Então nós acionamos a guarnição lá da EFAP, que foi apoiada, o pessoal foi lá, chegou na casa, ao chegar na residência eles viram um outro veículo então à frente, que era uma Maré, e esse veículo Corolla, que era do autor, ele estava nos fundos da residência. Aí o policial chamou o cidadão e questionou a ele se eles teriam saído aquela noite. Enfim, num primeiro momento eles falaram que não, que aquele Corolla não tinha saído de casa. O policial insistiu e até perguntou para ele: então quer dizer que se eu for lá e colocar a mão no motor, esse veículo vai estar frio ou vai estar quente? Daí ele já disse: não vai estar frio, vai estar quente. Daí o Ele delatou. Aí ele acabou confessando. O policial então perguntou para ele o que teria acontecido. Ele acabou confessando para o policial no momento do fato que teria se envolvido então numa briga de trânsito, enfim, e que teria se defendido utilizando uma faca. Daí o policial: então você atingiu alguém com a faca? Sim, eu me defendi. Tá, então você está preso porque o cidadão está morto. Daí a partir daí eles acabaram entregando inclusive a faca do crime. Essa faca já estava limpa, estava guardada, né, já no local, informações que estaria dentro de um guarda-roupa, né, guardada, já estaria limpa. E esse veículo Corolla, então o pessoal olhou que ele estava com a placa, realmente alguém lá tinha tentado arrancar essa placa, só pelo lacre estava pendurada. Então assim, fechou com as imagens de câmeras de vídeo monitoramento. Fechou toda a informação e foram conduzidos à delegacia. O autor, inclusive os outros, os amigos que estavam na casa, também foram conduzidos por coautoria. Todos foram para a delegacia, lá daí o delegado fez o procedimento e estão agora no presídio à disposição da justiça. Soldado Rifan, Semana Nacional do Trânsito e também bem no dia em que comemora-se o Dia do Gaúcho. Infelizmente iniciamos aí a Semana do Trânsito, uma briga, motivo fútil ali, um acidente de trânsito, poderiam ter parado e resolvido a situação, chamado a polícia fazer levantamento, acontece isso. O Dia do Gaúcho também, o gaúcho tem a cultura, né, do andar com faca, enfim, e então acaba se manchando. Importante que a gente deixe claro que isso não faça um fato que aconteceu isolado, não mancha essas duas coisas. Então a questão do gaúcho, né, que não seja um que fez alguma coisa, um fato errado lá, não vai manchar toda a nação gaúcha, e nem a questão também da Semana do Trânsito, não é por isso, porque aconteceu uma morte, que a gente vai manchar toda a Semana do Trânsito também. É importante conscientizar, teve um acidente, aconteceu alguma coisa, se acertem, chamem a polícia, briga, faca, então essa situação aí a gente tenta sempre que possível estar combatendo, às vezes por questões legais do porte da faca, enfim, o pessoal acredita que é uma situação que não vai ser tão punido pela questão de pena e tudo mais, mas a polícia sempre que possível procura combater isso daí. A questão de festas também, o pessoal acaba vindo a própria questão do consumo de bebida alcoólica, então às vezes o pessoal se exalta um pouco alterado, talvez até, nem digo que talvez até o motorista talvez estivesse alcoolizado, mas aí todo mundo está vindo de uma festa, os ânimos estão exaltados, então se é num dia comum, talvez o pessoal ali se acerta, né? Agora vem de uma festa de madrugada, pessoal, todo mundo, ânimos exaltados, pensa que são um super-homem e acaba dando essa situação aí. Mais uma história, telespectador e telespectadora, muito triste, festa que acaba em choro, festa que acaba em dor, acaba em morte. O 40, por causa de uma batidinha no trânsito, uma encostadinha no trânsito. Onde está a paciência do ser humano? Onde está o limite da compreensão, do equilíbrio? Resultou
na morte de Ricardo, 28 anos de idade. Ricardo no cemitério. E os três, Ederson, Leandro e Vinícius, no Chilindró, no paraíso dos inocentes, à disposição da justiça. Com imagens de Gilberto Luiz Concato, o repórter sem maquiagem, sem papas na língua e sem cortes, J. Biavati, contando a história do 40.